Convidar você, se tiver Bíblia, abra a sua comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Amém. A todos que estão chegando e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado ao meu público de 1.300 pessoas no TK. Obrigado ao meu público de 865 pessoas no Kawai. Gratidão, gente. Compartilha para trazer mais pessoas para cá. É melhor pessoas ouvindo a palavra de Deus do que fazendo fofoca. Esse é meu pensamento, tá bom? Se você quer receber algo de Deus, gratidão. Se você quer receber algo do céu, então você está no lugar certo. Nesse momento eu quero ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Só as pessoas que são tementes a ouvir a mensagem, que têm respeito, escutem, se atentem e continuem glorificando a Deus nesses comentários. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo 14. Diz assim: E chegando-se tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E ele disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. O tema dessa mensagem é: hoje não haverá espaço para a morte na minha casa. Hoje não haverá espaço para a morte na minha casa. Escreva essa palavra. Hoje não haverá espaço para a morte na minha casa. Entre em concordância. Hoje não haverá espaço para a morte na minha casa. Não vai haver, não vai haver. Amém? Jesus estava em Cafarnaum, cidade marítima, aldeia de pescadores. E quando Jesus está em Cafarnaum, ele está nas redondezas, nas mediações. É uma cidade marítima, uma cidade onde muitos pescadores se reuniam para fazer o trabalho da pesca. E Jesus está naquelas mediações. E a narrativa do capítulo 7 de Lucas vai nos dizer que alguns anciões chegam até Jesus, lhe trazendo uma notícia. Ele vai dizer assim: nós viemos sobre o pedido de um centurião, o nosso chefe. Centurião quer dizer chefe de 100. E ele nos fez um pedido para vir até aqui, Jesus. E o pedido é que você vá até a casa dele e possa tornar um de seus servos sarado, porque ele está doente. E esse que está doente, ele já nos edificou as sinagogas. Para muitas pessoas que sabem, as sinagogas eram as igrejas daquela época. Os templos daquela época eram chamados de sinagoga. E aquele homem que estava doente e enfermo, ele já havia trabalhado na construção de alguns templos. Só que agora ele não conseguia trabalhar mais. Por quê? Porque ele estava enfermo. Ele estava doente. Eu consigo entender duas coisas muito importantes nessa temática. A primeira
é que ele agora estava sendo uma pessoa inútil. Mas anteriormente ele já havia produzido muito pela obra. Naquele momento ele estava doente. Mas em tempos anteriores ele já tinha sido muito útil. A situação atual dele era de enfermidade. Mas no passado ele já tinha feito muito. Olha, quem está dizendo que aquele homem que está doente já foi muito útil na obra são os anciões. E os anciões tinham uma responsabilidade de representar a lei no meio do povo. Segura que eu vou trazer a primeira revelação. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como é que você está me ouvindo do outro lado. Mas eu quero lhe dizer uma verdade baseada nesse texto. Existem coisas que você fez no passado para a glória de Deus que nem o tempo apaga. Existem coisas que você produziu para a glória de Deus que ninguém pode arrancar da caderneta do céu. Eu vou melhorar. Tem gente que está me ouvindo hoje e está cansada. Tem gente que está me ouvindo hoje e está abatida. Tem pessoas que estão me ouvindo hoje e estão desacreditadas. Mas Deus te parou aqui para te dizer: muitas pessoas se esqueceram de quem você era. Algumas pessoas não conseguem ver em você o que você tem de verdade pelo lado de dentro. Aí Deus te coloca aqui para te dizer: eu não me esqueci das tuas ações. Hoje o seu quadro é de enfermidade. Hoje o seu quadro é clínico. Hoje você está prostrada. Hoje você está desanimada. Hoje você está praticamente imóvel. Mas Deus te traz aqui para te dizer: no passado eu sei quem é você. Hoje você está cansada, mas no passado você tinha vigor. Hoje você está desacreditada, mas no passado não tinha pessoas que conseguissem chegar perto da fé que você tinha. Olha para mim. Já parou para pensar que tem gente que passa pela rua hoje e as pessoas olham e tratam como um qualquer, como uma qualquer? Tem gente que passa na rua como eu estive. Alguém olhava para mim e dizia: lá vai o desviado. Acabou o propósito de Deus na vida dele. Só que enquanto na terra alguém olhava o meu presente, lá no céu Deus me conhecia pelo meu passado e me projetava para o futuro. Vou melhorar. Enquanto existe alguém lhe criticando pelo seu estado atual, enquanto existe alguém lhe matando pelo estado atual, enquanto existe alguém acabando você pelo que você está vivendo, Deus te conhece de verdade. Aleluia. As pessoas que te criticam hoje nem sabem quem é você na mão de Deus. Eu vou engrossar um pouquinho o caldo porque papai está dizendo para mim: Roberto, abre essa tua boca. Quem hoje não consegue ver quem você é de verdade é porque não conseguiu perceber a ferramenta que tu és na mão de Deus. Oh, aleluia. Ele estava doente, ele estava enfermo, mas os anciões estavam dizendo: olha, mestre, ele está doente hoje e está caído. E se está caído é porque está doente. Mas esse homem no passado edificava cada sinagoga. Tem gente que está me ouvindo aqui e nesse momento está passando uma retrospectiva na mente
Porque está lembrando da ferramenta que você dera na mão de Deus. Está lembrando da força que você tinha, no ânimo. As coisas que você tinha, o nível espiritual. O quanto você conseguia entender as coisas do céu. Só que agora você está doente. Você está prostrada, mas deixa eu dizer algo. Essa doença que você carrega hoje não apagou a memória que Deus tem sobre você. Esse desânimo que você carrega hoje não apagou da memória de Deus quem você é. Tem gente que está me ouvindo aqui e para alguns você é só uma desprezada. Tem outros que estão me ouvindo aqui que para algumas pessoas você é só mais um. Aí Deus te traz aqui e fala na minha boca assim: para alguns você é um qualquer, mas nessa noite eu te chamo de minha ferramenta. Aleluia. Para alguns você é só mais um, mas para Deus você é ferramenta. Deixa Ele tocar você hoje. Eu estou doente, Roberto, eu estou caída, não tem problema. Ele ainda é a cura. Ele não é paliativo. Ele é cirurgião por excelência. Não foi à toa que você entrou aqui. Jesus, eu escuta e diz: eu vou até a casa. E quando Jesus se locomove para ir até a casa, não sei como, mas manda uma mensagem dizendo: olha, o centurião mandou dizer que não precisa que Jesus vá lá, porque ele não se sente digno de receber a presença do mestre dentro da sua casa. E ele mandou dizer que basta uma palavra de Jesus e o criado dele sarará. Por quê? Porque ele diz: ele também é homem sujeito à autoridade. Ele diz a estes: vão, e eles vão. Ele diz aos outros: ficam, e eles ficam. Escute. Centurião quer dizer chefe de 100. Só que já que um estava doente, no meio dos 100 ficou só 99. Sabe o que eu acho mais interessante? É que 100 menos 1 fica 99. E ele conseguia com um grito só movimentar 99 homens. Com um grito só ele conseguia ordenar 99 pensamentos. Com uma ordem só ele conseguia manipular 99 soldados. Só que olha para mim, a mesma autoridade que ele usava para os 99 não surtia efeito sobre o que estava enfermo, somente um. Não entendi, Roberto. Porque por mais que ele tivesse autoridade, a sua autoridade não conseguia resolver o que somente Jesus resolve. Pode gritar, minha filha. Pode espernear, meu filho. Tem coisa que somente Jesus resolve. Pode ter canudo de formatura, pode ter anel no dedo, pode ser o juiz mais renomado da cidade, do país, do estado. Tem coisa que só resolve debaixo da palavra de Jesus. E o centurião, ele é entendido disso. Ele está dizendo: eu tenho autoridade, mas a minha autoridade não funciona nisso. Eu tenho autoridade, mas a minha autoridade não resolve esse problema. Por quê? Porque tem coisa que só Jesus resolve. Tem coisa que só Jesus coloca no prumo. Segura que é para você, mãe. Segura que é para você, pai de família. Tem hora que tu grita e as coisas não se resolvem dentro de casa. Tem hora que tu deixa uma ordem e ninguém coloca em prática. Por quê? Porque por mais que você tenha autoridade, as coisas não se resolvem. Tem momento que somente a palavra rema, a palavra revelada, é que consegue solucionar os problemas. Você acha que o centurião não tentou? Você acha que ele não tentou? Quem mais queria que o seu criado ficasse sarado era ele, mas não conseguiu resolver. Eu não sei aonde você está, mas eu vou profetizar sobre esta palavra. Eu profetizo hoje
que tudo que está fora do lugar está voltando para o lugar. Sobre esta palavra, eu profetizo hoje que tudo que estava saindo da ordem normal volta para o curso normal hoje. Eu profetizo sobre esta palavra que as coisas que estavam dando errado voltam a dar certo. Escreva, eu tomo posse. Escreva, eu tomo posse. Escreva. Jesus vai dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel. E quando aqueles anciões chegaram na casa do centurião, ele já estava sarado. Agora Jesus está indo para Naim, cidade pequena. De onde Jesus estava para Naim levava mais ou menos um dia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não pense você que Jesus erra na matemática. O cálculo que ele faz é exato. Enquanto de um lado havia Jesus indo para Naim, eu vou te atualizar. Em Naim já havia uma casa onde estava uma viúva chorando, em prantos, se acabando, porque o seu filho havia morrido. Ela está se preparando para sepultar o filho. 2 pontos importantes. Primeira coisa, quando alguém morria, se mandava a notícia pela manhã para comunicar ao coveiro o tamanho, a medida do caixão ou esquife. Por quê? Segundo ponto, à tarde era o horário do sepultamento, porque pela manhã o coveiro preparava tudo. Então Jesus está saindo de Cafarnaum para Naim. E se você parar para entender a história, você sabe muito bem que não podia construir cemitérios dentro das cidades, porque o povo ficaria impuro ou amaldiçoado. Os muros de Naim, pelo lado de fora, estavam com o cemitério, a parte exterior da cidade. O cemitério está do outro lado dos muros. Só que Jesus está vindo de Cafarnaum para Naim. E é aqui que eu lhe trago a chave da noite. Porque quando Jesus ele passa na intenção de chegar até Naim, ele vai passar exatamente na frente do cemitério. Tem alguém que já pegou essa revelação? Pegou? Alguém já pegou aqui? Só quem pegou, escreva eu. Pegou? Ele passa na frente do cemitério. E quem é que ele vê? O coveiro. Fazendo o quê? Preparando a cova. Para quem? Para o menino. A pergunta é: por que Jesus não impediu? Jesus viu ele cavando a cova e não impediu, porque se ele sabia que iria ressuscitar o menino, por que é que ele não impediu? Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, eu não sei que horário você está me ouvindo, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus está permitindo algumas pessoas cavarem a cova. Arrepiou. Jesus está permitindo algumas pessoas fazerem o tamanho da cova que possui o seu tamanho. Segura. Jesus está permitindo alguém cavar profundo. Jesus está permitindo alguém preparar o terreno para te sepultar. Por quê? Porque Jesus também, ele se interessa por histórias que tenham um pouco de adrenalina. Seria muito simples se Jesus chegasse e dissesse para o coveiro: pode parar de cavar, porque
quem ia ficar aí não vai ficar mais. Não, Jesus deixou o coveiro continuar cavando. Com todo respeito a essa profissão, mas eu vou lhe dizer uma coisa: tem gente que está preparando a cova que não vai ser para você. Tem gente que está investindo tempo. Tem gente que está investindo o seu tempo achando que vai te sepultar, mas não vai. Segura, calma. Jesus passa. Isso é minha figura de linguagem, Asaf. Jesus olha assim e diz: tá cavando, né? Continua. Continua. Se eu fosse um dos discípulos, eu diria assim: Jesus, eu posso ir lá dizer para ele só um versículo da Bíblia? Se eu tivesse no cenário, olha que loucura, mensagem de pregador. Chegaria até o coveiro e dizia assim: ei, tu já leu Provérbios 16:1? Ele dissesse não, eu dizia: então eu vou recitar para você. Do coração do homem são as preparações, mas do Senhor vem a resposta da boca. Tu cava, mas só cai aqui dentro de fundo se Jesus quiser. Tem alguém que veio receber isso aqui? Tem gente conspirando, tem gente projetando, arquitetando, tentando fazer você ter a pior condição da sua vida. Fica tranquila, o projeto pode até ser dela, mas a execução final quem diz é Deus. O projeto pode ser até dos homens, mas quem dá a última palavra é Deus. Jesus chega até a cidade de Naim. Quando ela estava saindo da cidade, Jesus estava chegando. Por quê? Porque para ela era a saída e para Jesus era a entrada. Naim só tem uma entrada. Para quem vinha era a entrada, para quem estava dentro era a saída. Já percebeu que para algumas pessoas é o final, mas quando Jesus chega, ele torna começo? Porque ela estava saindo, Jesus estava chegando. É por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes: alegrai-vos, porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não sei se você vai entender isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Talvez seja o teu final. Talvez seja o teu último credibilizar. Talvez seja a sua última ficha. Mas Jesus te traz hoje para te dizer: o que para você é término, para Ele é começo. O que para você está no fim, para Ele está iniciando. Por quê? Porque Ele é alfa e ômega. Ele é princípio e fim. Ele não precisa de tempo, porque Ele é o próprio tempo. Jesus se aproxima dela e diz assim: não chore. Percebeu que tem coisa que só Deus faz? Porque como é que você vai encontrar com uma pessoa que está sepultando o filho e vai dizer para ela: ei, chora não? O mínimo que você faz é dar o ombro para essa pessoa chorar. Mas é aqui que eu aprendo que Jesus quebra toda a religiosidade. Os sacerdotes estavam no final da fila, Solange. Deus abençoe. Porque as três classes de pessoas que estavam indo junto com o cortejo fúnebre. A primeira classe era a classe dos familiares, como ela não tinha, estava rindo apenas com seus filhos. A segunda classe era as classes de pessoas desconhecidas que eram constrangidas a ir juntamente com o cortejo, para poder agir como um ato de solenidade. E a terceira classe, os sacerdotes e escribas que ficavam lá atrás, porque não poderiam tocar naquilo que estava morto. E se tocasse, tinha que raspar a cabeça, em sinônimo de recomeço, e ficar 46 dias fora do arraial. Sabe qual a diferença de Jesus para a religião? Porque Jesus é nazireu. Levítico 6. Não poderia beber bebida forte, nem raspar a cabeça, nem cortar o cabelo.
e nem tocar em coisa impura. Só que Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, de Filipos, vai dizer que em Jesus habitava toda a plenitude dos tempos. E enquanto os sacerdotes estavam lá no final da fila, Jesus se aproxima e toca exatamente no que está morto. Lá atrás alguém dizia: ele é louco, agora vai ficar contaminado, vai ter que raspar a cabeça e vai ter que ficar fora do arraial. Só que Jesus nos ensinou que ele é o único que toca no que está contaminado e não se contamina. Ele é o único que toca no que está morto e não morre. Ele é o único que quebra o protocolo e o preconceito. E você vai entender isso aqui. Porque é que os líderes ficaram lá atrás? Porque eles não tinham cacife para resolver aquela situação. É aqui que você aprende que enquanto alguns se distanciam do seu problema, Jesus é o único que vai para cima do seu problema. Quantas vezes você ouviu a palavra: eu estou contigo e não abro? Quantas vezes você ouviu alguém dizer assim: o sangue pode dar na canela, eu não lhe deixo? E você procurou a pessoa e a pessoa não estava mais. Quantas vezes você tentou buscar aquele contato que dizia que era tão amigo, tão amiga, e você não encontrou? Agora olha para mim. Quantas vezes você não fechou seus olhos com a sua cabeça no seu travesseiro, ou então sentada no chão mesmo, de qualquer lugar, ou da sua casa, com as suas pernas encolhidas e os seus braços sobre a sua cabeça, e você disse: Jesus, eu não aguento mais. E me diga quantas vezes ele não foi ao seu encontro. Porque tem coisa que afasta o ser humano de nós, mas Deus sabe tanto que nós não vamos suportar, que aproxima ele pela nossa necessidade. O que aproxima Deus de você talvez afaste as pessoas de você. Teve muita gente que te deixou pelo caminho, se afastou pelo grau da dificuldade, pelo tamanho do seu problema. Ninguém quer estar perto de um problemático, de uma problemática. Ninguém quer ficar à volta de pessoas difíceis. Você sabia que o meu Jesus, ele não despreza o problemático? Ele toca no que ninguém tocaria, porque somente ele pode fazer o que ninguém faz. Se fosse por uns e outros, você nem existia mais. Se fosse por alguns cidadãos e cidadãs, você nem existiria mais. O teu CPF já estava cancelado. Sabe qual é a nossa sorte? É porque Deus vê em mim e em você aquilo que ninguém vê. É por isso que ele se aproxima. O Ramaia sai. É por isso que quando as pessoas te distanciam, te rejeitam, ele é aquele que enviou o Paráclitos, o Consolador, que do grego ralo quer dizer aquele que intercede por ou ajuda alguém. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro. Ou seja, eu não vou estar fisicamente, mas o meu Espírito vai estar perto quando você precisar. Ele está aí. O Espírito de Deus está aí. Ele te entende como ninguém te entende. Ele vive ao seu lado de um jeito como às vezes você não entende. Você diz: mesmo eu sendo tão falha, tão pecador, mas o Senhor está aqui. Deus, ele está do teu lado. Quando Jesus se aproxima daquele caixão, ele deixou muito nítido que enquanto alguns se afastam, ele se aproxima.
Quantas pessoas já fugiram de você por conta do problema que você possuiu? Quantos relacionamentos não se acabaram? Eu não falo só de laço conjugal, eu falo de amizades, por conta do teu problema. Jesus se aproxima e diz: não chores. Dá as costas e toca, dizendo: menino, levanta. O menino levantou e começou a falar. Só que acontece algo que a Bíblia não diz. Lembra que eu falei que pelo período da manhã, um mensageiro enviava uma mensagem para o coveiro preparar o tamanho da sepultura? Lembra? Só quem lembra aqui do que eu falei, escreve aqui: eu lembro. Escreva. Escreva, eu lembro. Quero saber quem está comigo na mensagem. Cadê? Vamos, gente, interage. Só quem lembra. Lembra? Escute. Já que não haveria mais sepultamento, o mesmo mensageiro que levou a mensagem pela manhã, com o tamanho da cova, com a métrica da sepultura, vai voltar lá onde o coveiro havia aberto a cova, para dizer para ele: não vai ter mais funeral não. O mesmo que levou a má notícia está voltando para trazer a boa notícia. Eu não sou muito bom nisso não, mas imagina, escuta. Aqui tem um monte de areia que o coveiro estava tirando daqui e jogando para cá. Estou cavando a sepultura. Quando o menino chega, a cova está aberta e aqui só tem areia. A pá está enterrada e o coveiro está esperando. Cadê o defunto? Vai ter funeral não. Aí o que o coveiro vai ter que fazer? Ele vai ter que devolver a terra para o buraco que ele abriu. Ou seja, ele teve que desfazer. Hoje está sendo desfeito tudo que era contrário. Hoje está sendo desfeito tudo que iria te trazer tristeza, danos, agonia, desespero, porque o mesmo portador da notícia da morte vai voltar, mas com uma notícia de vida. Todo portador da notícia da morte vai ser substituído por uma notícia de vida. E essa daqui é para quem acredita. Eu não sei se você vai levar em consideração, porque o texto diz que quando o menino ressuscitou, houve um grande tremor e temor daqueles que habitavam em Naim, e todo mundo gritou dizendo: levantou-se um grande profeta e Deus visitou o seu povo. Pega que é para você. Hoje Deus está te dizendo: vou visitar a sua terra, vou visitar a sua casa, vou visitar os teus parentes, vou visitar o teu cenário, e o diabo não vai ter poder, porque aonde seria choro, haverá um canto de alegria. Aonde haveria discórdia, Deus está dizendo hoje: eu vou dar paz. A paz vai reinar dentro da sua casa. Receba. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou. Obrigado, Deus, por cada vida que foi abençoada nesse momento, pelo poder da sua palavra. Eu quero usar para essa palavra como base para dizer: está cancelado hoje a morte nas nossas casas. Hoje o espírito da morte, o anseio da morte não surtirá efeito, porque maior é o poder da vida. E eu sei que o Senhor tem esta vida, e eu quero te pedir agora, Deus, vem quebrando toda a ação do mal, toda a retaliação do inferno, na autoridade do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém.
Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Está decretado, profetizado, no nome de Jesus, que o mal hoje cai por terra. E você vai sair de posse de vitória. Quando eu terminar essa transmissão, eu sei que o meu Redentor vive. E você estará de pé, de cabeça erguida. E nada nem ninguém vai te abalar. Amém. Deixa eu orar por você. Mais uma vez. Escreva aqui o seu nome ou uma área que você precisa de uma atuação divina. Que nós vamos orar. Que Deus abençoe a todos que estão chegando agora, gente. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez eu te rendo graças. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Tu és o nosso auxílio, o nosso mediador. Obrigado pelas vidas que entraram aqui, as que passaram e as que ainda estão. Sobre esses pedidos de oração, Deus, eu te peço. Visita cada pedido, cada súplica, cada palavra que foi colocada nesses comentários. Visita. Meu Deus, toma em tuas mãos aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo. Pai, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe por que é que eu entro nessas transmissões. Tu me conheces. Tu me conheces porque tu me deste a oportunidade que ninguém mais queria me dar. Foi o Senhor quem devolveu a minha dignidade. E eu peço sobre filhos e filhas, Pai, que aquilo que o Senhor tinha para me dar hoje, dê a eles e a elas. Faça na vida deles e delas. Porque eu acredito que tem gente que precisa mais do que eu. Abençoa cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa minha família, minha casa, minha esposa, meus filhos. Abençoa meu lar, meu trabalho. Abençoa, Pai, minhas redes sociais, os canais que o Senhor usa para abençoar vidas. Eu preciso de Ti, Jesus. Tira o fardo pesado, o jugo, toda a lança do inimigo que perfura a nossa carne espiritual seja quebrada hoje. E que o Senhor possa colocar sobre nós as armaduras de Deus, nos dando um novo refrigério, um novo ânimo. Que a brisa do Espírito Santo invada a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer. Gente, vocês podem me ouvir por um minuto, por favor? Eu sou muito feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. Mas sempre que você puder, apresente a minha vida, a vida da minha esposa, em oração, minha família. Eu não posso falar pelas pessoas, mas eu falo por mim. Manter redes sociais com trabalhos como esse que nós fazemos atualizadas de forma séria é difícil. Deus sabe. Deus sabe. Possibilidade de seguir sem precisar fazer esse trabalho eu tenho. Mas eu sei que muitas pessoas precisam e elas me dizem: Roberto, vai ter live hoje, vai ter transmissão. Muitas vidas em hospitais, clínicas de recuperação agora estão me assistindo. E no reino espiritual não são munições comuns, são mísseis que lançam contra a minha vida, mas eu sei que Deus nos levantou para isso. E a única coisa que eu estou
Intercede por mim quando lembrar. Hoje nós somos quase 4 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Mas eu sei a dignidade que eu faço esse trabalho. E é para a glória de Deus. Eu não preciso provar quem eu sou. Porque Ele me conhece. Ele me conhece. Ele sabe a intenção do meu coração. Quando eu faço com essa mão, eu escondo essa. Como Jesus disse, quando der com a esquerda, esconda a direita para que não veja. Ele sabe do meu coração. Ele sabe que eu executo esse trabalho com todo o amor do meu coração. No dia que eu abrir uma transmissão dessa com intenção em outra coisa que não ser esse amor de expandir o que Deus me dá, eu não abro. Esse sou eu sou assim. Eu sou desse jeito. E eu sei que Deus me chamou assim e chamou você também. Se Deus implantou algo no seu coração, faça. Mas faça com tudo. Mesmo que você esteja cansada, faça. Mesmo que você esteja desanimada, faça. Porque se é para Deus, Ele vai te honrar. Não tente entender como, Ele vai te honrar. E não tem coisa melhor do que ser reconhecido por Deus, não pelos homens. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Faz para Ele, o resto Ele dá conta. Deus te abençoe. Estende a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa. E você, de posse de vitória, escreve amém.